Acts chapter 11, verse 19. Atos 11, versículo 19. Starting from verse 19. Começando então no versículo 19. Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. But some of them were men from Cyprus and Cyrene, who, when they had come to Antioch, spoke to Hellenists, preaching the Lord Jesus, and the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. Alguns deles, porém, eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Then news of these things came to the ears of the church in Jerusalem, and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém e enviaram Barnabé até Antioquia. When he came and had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. And when he had found him, he brought him to Antioch. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Now we come to a very important phrase, and the disciples were first called Christians in Antioch. E agora chegamos a uma frase muito importante. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Let me repeat. And the disciples were first called Christians in Antioch. Vamos repetir então, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. As you know that we read this part from book of Acts. Como os irmãos sabem, à medida que lemos essa parte do livro de Atos, And actually this is the Acts of the Apostles. de fato são os Atos dos Apóstolos. However, you discover in this whole book, two deep apostles stand out. No entanto, você descobre que nesse livro dois apóstolos vão se sobressair. In the first 12 chapters, Nos primeiros 12 capítulos, now you do see 12 apostles. de fato vemos 12 apóstolos, But somehow you feel that Peter, the apostle, really stands out. mas de alguma forma você vê que Pedro, o apóstolo, se sobressai. Then starting from chapter 13 to the end of the book of Acts. Então, começando no capítulo 13 até o final do livro de Atos, And then you find that as if now apostle Peter and John, somehow they took the background. você vê que é como se o apóstolo Pedro e o apóstolo João, de alguma maneira, eles tomam aquela posição mais no fundo. Now the apostle Paul was in the foreground. E agora o apóstolo Paulo vem para a dianteira. So sometimes you just wonder, Então, às vezes você se pergunta if this is the book of Acts of Apostles, se de fato esse é o livro de Atos dos Apóstolos. now how come the first half is the act of Apostle Peter, Como explicar então que a primeira metade são os Atos do apóstolo Pedro and the other half the Acts of Paul? e a outra metade os Atos do apóstolo Paulo? But if we read the whole book carefully,
Nós lemos cuidadosamente todo o livro de Atos. This is not just Acts of the Apostles. Percebemos que não é simplesmente os Atos dos Apóstolos, Actually, this is Acts of the Holy mas Spirit. na verdade são os Atos do Espírito Santo. Now, if you want to know more about the Holy Spirit, Agora, se você quer saber mais acerca do Espírito Santo, now by the grace of the Lord, we have absorbed whole book of Acts. pela graça do Senhor, temos que absorver todo o livro de Atos. Because only in this book you will see the acts of the Holy Spirit. Porque somente nesse livro você verá os atos do Espírito Santo. Now, in the first 12 chapters, Agora, nos primeiros 12 capítulos, you see something foundational. vemos alguma coisa que é fundamento. Now, Peter and other apostles, Pedro e os demais apóstolos, they really lay the foundation. eles de fato lançam aquele fundamento. When you see a structure, Então você vê uma estrutura. when you talk about foundation, always talk about the beginning. Quando fala de fundamento, sempre fala dos princípios. You remember in the day of Pentecost, Lembra no dia do Pentecostes? when the Holy Spirit being poured out. Quando o Espírito Santo foi derramado. And then you find that, those 120 people in the upper room were baptized into one E body. você descobre que aquelas 120 pessoas naquele cenáculo foram batizadas em um corpo. Now, when that happened, Quando isso ocorreu, and remember, Holy Spirit like fire, lembra que o Espírito Santo era como fogo, like wind. como vento. And also we find large, grand noise has come down from heaven. Também descobrimos que houve aquele grande ruído que proveniente do As céu. if the whole universe was shaken. Como se todo o universo estivesse sendo Think about sacudido. it. Pensa nisso. When the church was born, Quando a igreja nasceu, when the apostle laid the foundation of the church, quando os apóstolos lançaram o fundamento da igreja, now the gospel ought to be preached. o evangelho deveria ser pregado. Now, you see, this is the inauguration of the kingdom of heaven. Essa era a inauguração do reino dos céus. And then you discover Holy Spirit indeed does its work. Então você descobre que de fato o Espírito Santo fez a sua But obra. everything is in dramatic ways. Tudo era como numa forma muito dramática. So every time when you study chapter 2, Então, toda vez que você estuda o capítulo 2 de you are Atos, so impressed. fica tão Because impressionado. Holy Spirit working like fire. O Espírito Santo está fazendo uma obra como Also fogo, like wind. também como vento, Also like earthquake. também como terremoto, As if the whole universe is shaking. como se todo o universo estivesse sacudindo. Remember, Lembre-se. in order to win people to Christ, Para ganhar aquelas pessoas para in order Cristo, to lay the foundation of the a church, fim de lançar o fundamento da when you igreja. talk about the beginning of the gospel, Quando você fala do princípio do evangelho, now you see the act of the Holy Spirit. você vê que são os atos do Espírito Santo, You see, in such a dramatic way. de uma maneira tão dramática. So you find the symbol like fire. Vê ali o fogo como símbolo, You find the symbol like wind. o vento como símbolo, You find the symbol like earthquake. terremoto como símbolo, Because you hear the noise from heaven. porque você vê aquele ruído vindo do céu, Again, as if the whole universe was shaken. como se todo o universo estivesse tremendo. Now it is true. É verdade. When church was born, Quando a igreja nasceu, think about it. pensa bem nisso. And then when the disciples, apostles, they laid the foundation, Quando os apóstolos colocaram aquele fundamento, and you find that. você descobre que o Now, when you see Holy Spirit indeed that is wonderful work. Espírito Santo de fato fez uma obra maravilhosa. So whenever you think about the work of the Holy Spirit, Então, sempre que você pensa a respeito da obra do Espírito Santo, now you always remember chapter 2. sempre se lembra Atos capítulo 2. Some people consider as if the whole book of Acts just chapter 2. Algumas pessoas consideram como se todo o livro de Atos fosse apenas o capítulo 2. Now, in United Kingdom, Agora, na Inglaterra, if you visit London, se você visitasse Londres, there is a bookstore called chapter 2. tem uma livraria chamada capítulo 2. As if in this whole Bible, in this whole New Testament, just chapter 2. É como se em todo o Novo Testamento existisse somente o capítulo 2 de Atos. No doubt, brothers. Sem dúvida, irmãos e irmãs. You all will be impressed by the work of the Holy Spirit. Sempre seremos muito impressionados pela obra do Espírito Santo. Think about it. Pensa nisso. Now the gospel is going to start from Jerusalem, Agora o evangelho inicia em Jerusalém, Judea, vai para a Judéia, Samaria, Samaria and all the way to the end of the e earth. até alcançar os confins da terra, Now, in order to be the witness to the whole world, a fim de ser um testemunho para todo o mundo. think about it. Pensa bem nisso. How many souls should be upon the shoulder of that 120 people in the upper room? Quantas almas estavam como responsabilidade sobre os ombros daqueles 120 No que estavam no wonder they are cenáculo? waiting for the power from on high. Não é de admirar que eles estavam esperando pelo poder do alto. That power is not for their own
That's not for their own purpose. Aquele poder não era para uso Not próprio. to show people how great are they. Não era para mostrar para as pessoas como eles eram grandes. No, that power should be there. Aquele poder deveria estar sobre eles. Now, many people maybe won to Para Christ. que muitas pessoas pudessem ser conquistadas From para Cristo. Jerusalem, De Jerusalém, Judea, Judéia, Samaria, Samaria, to the end of the earth. aos confins da terra. Now, brothers, Agora, irmãos, how this can be done? como isso pode ser feito? You need the power from on high. Você necessita o poder do alto. So now, when you think of the Holy Spirit Agora, quando você pensa a respeito Great do Espírito Santo, vento, and great fire fogo, and great earthquake, grande terremoto, thank the Lord. graças ao Senhor. Since day of Pentecost, Desde o dia do Pentecostes, when the Holy Spirit set the foundation of the church, quando o Espírito Santo estabeleceu o fundamento da in the igreja, very beginning, bem no in princípio, chapter 2, no capítulo 2 de Atos, de indeed you see a wonderful work of the Holy Spirit. fato você vai ver uma obra maravilhosa do Espírito Santo. So, brothers, Então, irmãos, no wonder we are so impressed não é de admirar que ficamos tão with the work impressionados of the Holy Spirit, com a obra do Espírito Santo, manifested especially in chapter 2. especialmente manifestada no capítulo 2 de Atos. We see the mighty work there. Vemos a obra poderosa ali. When Peter stood up, Quando Pedro se levanta, think about it. pensa nisso. When he preached the gospel, Quando ele pregou o evangelho, when he cast out the net, quando ele lançou a rede, 3,000 fish came to the net. 3.000 peixes entraram naquela Another rede. nest. Outra vez lançou a rede. Another net, 5,000 fish. 5.000 peixes entraram naquela rede. Think about it. Pensa bem, Everything was in a large scale. tudo em grande escala. Why? Por quê? Because now it's just after the crucifixion and the resurrection and ascension. Porque são eventos que ocorreram logo depois da crucificação, ressurreição e ascensão do nosso Christ Senhor. has just accomplished the work of redemption. Cristo recém havia concretizado aquela obra de redenção. Now, the gospel ought to preach to the very end. Agora o evangelho tem que ser pregado até os confins da terra. You find the Holy Spirit came to the earth. Você descobre que o Espírito Santo veio para a terra, On the one hand, to testify Christ. por um lado para testificar de Cristo, On the other hand, to glorify. por outro lado para glorificar a Cristo. That's exactly what happened on the day of Isso Pentecost. é exatamente o que ocorreu no dia do Pentecostes. But brothers and Mas sisters, irmãos e irmãs, when you study the word, quando você estuda a you palavra, had to be balanced by the Holy você Spirit. tem que ter aquele equilíbrio do Espírito Santo. Now, in the whole book of Acts, just chapter 2, Agora, se todo o livro de Atos fosse apenas no then capítulo the 2, only thing you know about the Holy Spirit, então a única coisa que você saberia acerca do Espírito you need Santo power. é que você precisa de Because poder. you have to go. Porque você tem que ir. When you go, Quando você vai, you are involved with the work. você está envolvido com a obra. So when we are involved with the E work, quando estamos envolvidos com a obra, you need the Holy Spirit. necessita o Espírito Santo. But the theme for this conference Mas o tema desta conferência emphasize on Holy Spirit. tem a ênfase no Espírito Santo. However, No entanto, the theme is the Holy Spirit in the life of a child of o God. tema é o Espírito Santo na vida de um filho de Deus. Not the Holy Spirit in the work of a child of God. Não o Espírito Santo na obra de um filho de Deus. When you talk about work, Quando você fala a respeito da you talk obra, about power. fala de poder. And you will be clothed with the power from on high. Vamos ser revestidos com o poder do alto. When you go to the operation room Quando você vai para a sala de cirurgia, as a doctor, como um doutor, como um you will médico, wear special garments. você vai vestir aquele vestimento Now especial that's your work. e aquela é a tua obra. So remember, Agora lembre-se. when we talk about chapter 2, Quando falamos de Atos capítulo when we 2, talk about the foundation of the church, quando falamos do fundamento da igreja, when we talk about the beginning of the church, quando falamos do começo da igreja, no doubt, sem dúvida if you go nenhuma, back to history, se você retorna à história, there's one page in history. tem uma página na história, It is chapter 2 of book of e essa Acts. página é Atos capítulo 2. Wonderful work. Que obra The maravilhosa. Holy Spirit like a O fire, Espírito Santo como um fogo, like a wind, como vento and like an earthquake. e como um terremoto. But brothers, Mas irmãos, the whole book of Acts, not just chapter 2. todo o livro de Atos não é somente o capítulo The 2, first 12 os chapters, primeiros 12 capítulos. apostles, Peter, apostle John,
Apóstolo Pedro, apóstolo João and some other apostles. e alguns outros apóstolos. They lay the foundation. Ele se estabelece, coloca aquele fundamento. So now the church was born. Então agora a igreja nasceu, The church like a baby, like a baby, like a baby. a igreja como um bebê. Now how much the church need to be encouraged? E como a igreja necessita de Now encorajamento. the baby need excitement. Claro que o nenê necessita aquela The empolgação. baby always needs something new, something dramatic. Um bebezinho sempre necessita uma coisa nova, alguma coisa dramática. Now that's how a baby is growing. É assim que o bebê vai crescer. So remember, brothers, Então lembre-se, irmãos e in order irmãs, for the church to grow, a fim de que a igreja cresça, you can imagine in the first 12 chapters in the book of Acts. você pode imaginar que nos primeiros 12 capítulos do livro de Atos, Now the work of Holy Spirit, agora temos a obra do Espírito Santo, so dramatic. tão dramática. Sometimes, the work of Holy Spirit is so clear. Então, às vezes, a obra do Espírito Santo é tão clara, You really can feel the presence of the você de Holy fato Spirit. pode sentir a presença do Espírito So Santo. remember, brothers and Então, sisters, lembre-se, irmãos e when you irmãs, come to the first 12 quando chapters, nós chegamos aos 12 primeiros capítulos you de know that Atos, the church is newly born. sabemos que a igreja é recém-nascida. So now for sure, the Holy Spirit is working in the church. Por certo, o Espírito Santo agora está trabalhando na igreja. And because we are young, E porque somos jovens we always depend on our feeling. e sempre dependemos dos nossos sentimentos, We need some kind of encouragement. necessitamos algum tipo de encorajamento. We need a smiling face from our mother. Necessitamos a face sorridente da nossa mãe. So you see, brothers. Está vendo, irmão? Now, when we are in the first stage of our Christian life, Quando estamos no primeiro estágio da nossa vida cristã, no doubt, sem dúvida nenhuma, Holy Spirit know how to work. o Espírito Santo sabe como fazer a obra. So remember, Agora lembre-se, that's the act of Holy Spirit in the first 12 esses chapters. são os atos do Espírito Santo nos 12 primeiros capítulos. But when you come to the chapter 13, Mas quando chegamos ao capítulo 13, and then you discover a few people in the church in Antioch. descobrimos umas poucas pessoas na igreja de Antioquia. Now, it's no longer in the church in Jerusalem. Não mais na igreja em Jerusalém. Now, in Jerusalem, it's different. Jerusalém é diferente. You see the fire, Tem o fogo, you see the wind, o vento, you see the noise, o barulho, you see the speaking of tongues, o falar em línguas, and you see 3,000 souls being won to Christ, 3.000 almas sendo ganhadas para Cristo, and 5,000 souls saved. mais 5.000 almas sendo salvas. And you see that now many people, the Lord really add more people to the E church. o Senhor, de fato, acrescentando mais pessoas à igreja. You see the outward increase, Vemos que há um crescimento externo, increase in numbers, um crescimento em números and of course now also increase in e, quality. sem dúvida, também um crescimento em You qualidade. can imagine. Você pode Now imaginar, through the labor of the Apostle Peter and John and others, pelo trabalho de apóstolo Pedro, João e outros, they really try to take care of the church eles realmente vão tentar tomar cuidado da igreja, to the point até o ponto de they almost forgot the commandment of the Lord. que eles quase esqueceram o mandamento do Senhor. Because the work in Jerusalem was so important. Porque a obra em Jerusalém era tão importante. Think about it. Pensa nisso. At least 8,000 souls are saved. Pelo menos 8.000 almas haviam sido So ganhadas para o that was the Senhor. first mega church in the church history. Então essa foi a primeira mega igreja na história da So igreja. how do you help these brothers and sisters to grow? Como aqueles irmãos e irmãs poderiam crescer? So somehow the 12 disciples, 12 apostles, De alguma forma, os 12 apóstolos they feel that the responsibility was so heavy. sentiram que a responsabilidade era tão pesada Now they had to concentrate all their time in que Jerusalem. eles tinham que focar e concentrar todo o tempo deles em Jerusalém. They almost forgot. E eles quase The Lord esqueceram said, you start from que Jerusalem o Senhor havia mencionado em começando em and Jerusalém, then Judea e então Judéia and Samaria e Samaria and the end of the e earth. até os confins da terra. Do you see the brothers? Estão vendo isso, The irmãos? reason is very É simple. muito simples. Because the church is É foundation. porque a igreja estava no seu And the fundamento. church was newly born. E a igreja era uma recém-nascida. Now these apostles are just like mothers. E esses apóstolos eram como mães. They cannot just leave the baby there. Não No. podiam deixar o bebê ali sozinho, And the time não. running so fast. E o tempo estava passando tão rápido. They are so occupied with the growth of the church. Estavam tão ocupados com o crescimento da igreja And they forgot
se the esqueceram command of the o Lord. mandamento do Senhor, And you begin with Jerusalem. dizendo, começando em Jerusalém. Remember, Lembre-se, you should not end in Jerusalem. não deveria terminar em Jerusalem Jerusalém. only the beginning. Jerusalém era somente o começo. Yes, it is the Holy Spirit start the whole work. Sim, é o Espírito Santo quem iniciou toda a obra. If He started, E se ele He começou, will finish it. ele vai completá-la. So, brothers and sisters, Então, irmãos e and irmãs, somehow these apostles, De alguma forma, esses as apóstolos, if they forgot. como se eles tivessem esquecido. Now, don't remember, because the responsibility make them forget. Agora temos que lembrar, a responsabilidade os fez esquecer. Their faithfulness make them forget. A fidelidade deles os fez esquecer. You see, brothers and Estão vendo, sisters? irmãos e Now you irmãs? can see that this exactly what happened in first 12 chapters. Agora você pode ver que isso é exatamente o que aconteceu nos primeiros 12 capítulos de Atos. But when the apostles almost forgot to start from Jerusalem, now you have go and preach the gospel. Quando os apóstolos quase esqueceram que eles tinham que começar em Jerusalém, mas agora tinham que ir e pregar o evangelho. And the Holy Spirit raised the environment. Então o Espírito Santo levantou um certo meio ambiente Because of the persecution of Stephen. e por causa da perseguição de Estevão, And then you discover those saints were scattered. After persecution that arose over, Stephen traveled as far as Phoenicia. você descobre que depois da perseguição sobre o Estevão, eles foram espalhados tão distantes quanto Fenícia, Cyprus Chipre and Antioch, e Antioquia, preaching the word to no one but the Jews only. e pregando a palavra a somente aos judeus. But anyway, they were out. Mas de alguma forma eles haviam saído, They were scattered. estavam espalhados. If it is not because of Stephen, they were not scattered. Se não fosse por causa do incidente com Estevão, eles não estariam They probably will espalhados. be like apostles just staying in Jerusalem. Eles provavelmente seriam como apóstolos que estabelecidos em Jerusalém. But don't forget, Mas não the esqueça, church is the body of a Christ. igreja é o corpo de Cristo. Now you see the movement of the body of Agora Christ você vê o movimento do corpo de Cristo. ought to follow the word of God. Deveria seguir a palavra de Deus. Now because of that, Agora, por causa now you disso, see, even when all the apostles said we should sit down, we should stay here, você vê mesmo quando todos os apóstolos disseram, devemos nos estabelecer aqui e ficar aqui, but the Holy Spirit used the persecution. o Espírito Santo usou a perseguição And you find that some Christians, some saints were scattered. e você descobre que alguns santos foram então dispersos. Now, in the beginning, they only preached the gospel to the Jews. No princípio, eles não anunciavam a palavra a ninguém senão a judeus. But some of them were men from Cyprus and Cyrene who, when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, preaching the Lord Jesus. Mas alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o So you evangelho do Senhor see, Jesus. these people, they came from Jerusalem. Está vendo? Esse pessoal veio de Jerusalém, Now the Lord sent them out agora o Senhor os enviou from Jerusalem, de Jerusalém, Samaria, Samaria now in the direction of the end of the e na earth. direção aos confins da terra. And then we were told that the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. E nos é dito que a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Now you know that's what happened in the church in Antioch. Agora você sabe que isso é o que ocorreu na igreja de Antioquia. Then the news came back to church in Jerusalem. Então essas notícias chegaram de volta lá na igreja de So Jerusalém. the apostles decided to send Barnabas and just try to visit Antioch. E os apóstolos decidiram enviar o Barnabé para visitar a igreja em Antioquia. And then when Barnabas came, E quando Barnabé chegou, and we were told that he had seen the grace of God, nos é dito que eles viram a graça de Deus. he was glad Ele alegrou-se and encouraged them all that with the purpose of heart they should continue with the Lord. e encorajava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. For he was a good man, Porque era um homem bom, full of the Holy Spirit and of cheio do faith, Espírito Santo e de fé, and great many people were added to the Lord. e muita gente se uniu ao Senhor. Now you see, Agora está vendo that's the aí? word in Antioch. Essa é a palavra a obra em That's the Antioquia. church in Gentile world. Isso é a igreja no mundo gentil. It was not like in Jerusalem. Não era como lá em Jerusalém. Apostles still stay in Os Jerusalem. apóstolos ainda ficaram lá em They Jerusalém, sent Barnabas there. enviaram Barnabé lá em And then Antioquia, Barnabas discovered e Barnabé
Barnabé descobriu o quê? God is doing exactly the same thing. Deus estava fazendo exatamente a mesma coisa. Now, how God added people to the church in Jerusalem, Como Deus adicionou pessoas na igreja de Jerusalém, and the same thing in church in Antioch, God did exactly the da same thing. mesma forma, Deus fez exatamente a mesma coisa na igreja de Antioquia. Because the church is the body of Christ. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Now, it is true that the church was born in Jerusalem, É verdade, a igreja nasceu em Jerusalém. but now the church also born in Antioch. Mas agora a igreja também nasceu em Antioquia. But remember, Mas lembre-se, Antioch always something special. Antioquia é sempre uma coisa especial. It means that somehow Holy Spirit has given us a new chapter of His work. Significa que de alguma forma o Espírito Santo deu um novo capítulo da sua obra. Now, it's very important. É muito importante. Now, that's why you see Antioch and Jerusalem Por isso que você vê Antioquia e Jerusalém are two representative churches. são duas igrejas representativas. When you study the first 12 chapters, Quando você estuda os primeiros 12 capítulos de the Atos, church in Jerusalem. a igreja em Jerusalém. When you study the rest of the book of Acts, Quando estuda os demais capítulos do livro de Atos, the church in Antioch. a igreja em Antioquia. Now remember, Agora lembre-se, Holy Spirit never stopped its work. o Espírito Santo nunca para de trabalhar. But don't forget, Mas não esqueça, when these people reach Antioch, quando eles alcançaram Antioquia, remember, lembre-se, now Holy Spirit start a new chapter. agora o Espírito Santo começou um novo capítulo. Now, unfortunately, Infelizmente, now when we know the Holy Spirit, we only know one chapter. quando nós conhecemos o Espírito Santo, somente conhecemos um capítulo. Now, brothers, Agora, irmãos, remember, lembre-se, in the first 12 chapters, os primeiros 12 capítulos talk of a church in the foundational stage. refere-se à igreja no estágio de fundamento. But now, Mas agora, when God is doing something in the church in quando Antioch, Deus está fazendo algo na igreja de Antioquia, Barnabas knows its limitation. Barnabé reconheceu a sua limitação. He knows very well. E ele sabia muito bem There's someone probably is able to help the church in Antioch. que havia alguém que provavelmente era capaz de ajudar a igreja em Antioquia. So we were not told that the Barnabas departed for Jerusalem and to look for Peter, no. Não está escrito que o Barnabé voltou para Jerusalém procurar pelo Pedro. No, Não. with Peter and John, they have a wonderful work to do. Agora, Pedro e João já tinham uma maravilhosa obra a fazer em Jerusalém. But if you want to help the church in Antioch, Mas se você quer ajudar a igreja em Antioquia, Barnabas knows that he himself is limited. Barnabé sabe que ele é limitado em si mesmo. He knows that for the church in Antioch, Ele sabe que para a igreja em Antioquia, God already prepared a vessel. Deus já havia preparado um vaso. That's why on the way to É Damascus, por isso que no caminho para Damasco, and a person called Paul uma pessoa chamada Paulo was caught in a great light. foi envolvido numa grande luz. And once caught, never escaped. E uma vez pego por Deus, nunca escapar. Now that's the story of Paul. E essa é a história do Paulo. But brothers, Mas irmãos, after he was saved, depois que ele foi salvo, he disappeared Paulo desapareceu for 11 years. por 11 anos. We do not know what happened. Não sabemos o que aconteceu We com only know Paulo. 3 of the 11 years. Só sabemos o que aconteceu em 3 daqueles He 11 went to anos. Arabia. Ele foi para a Arábia, That we know. isso He sabemos. spent 3 years there. Gastou lá 3 anos. Later, he went back to Tarsus Depois ele retornou para Tarso for another 8 por years. outros 8 anos. Remember, Lembre-se, when he disappeared, quando ele desapareceu, 11 years. 11 anos se passaram. Think about it. Pensa bem, After he was saved, depois de Paulo ter sido salvo and before he martyred, e antes de morrer como mártir, altogether 33 years. no total foram 33 anos. So his 33 years Então esses 33 anos can be divided into 3 parts. podem ser divididos em 3 partes. Just like the life of Jesus can be divided into 3 parts. Exatamente como a vida do nosso Senhor Jesus pode ser dividida em 3 partes. In the life of Na Jesus, vida do Senhor Jesus, 30 years, 30 anos, 3 years, 3 anos and half years. e metade de um ano. So 33 years Então, and a half. 33 anos e meio ano. Now 3 stages in the life of Christ. Agora, houve então 3 estágios na vida de Cristo. The same thing, 3 stages in the life of Paul. Da mesma forma, 3 estágios na vida de Paulo. Now remember Agora lembre-se, what o Paul said. que Paulo disse? I have been crucified with Christ. Eu fui crucificado com Cristo. No longer I, but Christ who lives in me. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. So if Paul is going to live his living, Então, se Paulo vai viver sua vida, he definitely will live according some fashion or some mode. sem dúvida ele viverá de acordo com algum padrão.
Remember, Lembre-se. he always being transformed into the image of Christ. Paulo sempre estava sendo transformado de acordo com a The imagem de first Cristo. stage of life of Christ, Primeiro estágio da vida de Cristo. 30 silent years. 30 anos de silêncio. The same thing, brother. O mesmo, irmãos, With Paul, 11 silent years. o mesmo ocorreu com Paulo. 11 anos de silêncio. Sometimes we feel it was a waste. Às vezes pensamos que é um desperdício. Think about it. Pensa bem. Now, why our Lord has to wait for 30 long years? Por que o nosso Senhor teve de esperar por longos 30 He was anos? filled with the Holy Spirit. Ele estava cheio com o Espírito He Santo. could go out any moment. Ele poderia sair a qualquer He was momento. able to win the world to Christ, to the world, to God. E poderia himself. ganhar o mundo para Deus. But he was wait and wait and wait. Mas ele esperou e esperou e esperou. All his life, 33 years and a half. Toda a vida do Senhor foi apenas 33 anos e meio. Now, 30 years just gone by like that. 30 anos simplesmente se passaram assim, no silêncio. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, if you live that kind of life, se você vive esse tipo de vida, when you come to the end of your 30 years, quando você chega ao final dos seus 30 How do you anos, feel? como é que você vai se sentir? do you see that? Está percebendo? And thank the Lord. Graças ao Senhor. Now, that's how our Lord grew in the presence of the Father. Foi assim que o nosso Senhor cresceu na presença do Pai. The same thing applied to O Paul. mesmo se aplica ao Paulo. He never lived his own life. Paulo nunca viveu sua própria He lives vida. a life according to Christ. Ele vive uma vida de acordo com Cristo. So after 11 Então, years, depois de 11 anos he was silent. de silêncio, We do not know much about in that 11 years. não sabemos muito o que ocorreu naqueles 11 anos da vida de Then Paulo. he came out. E então o Paulo aparece. Then 11 years Depois de 11 anos, of fruitful labors. depois mais 11 anos de trabalho frutífero. And in the last 11 E years, nos últimos 11 anos, he was walking under the shadow of the death. Paulo estava caminhando sob a sombra da morte. In another word, Em outras palavras, under the shadow of the cross. sob a sombra da cruz. That's exactly what happened to Christ. É exatamente assim que ocorreu com Cristo. Now, after 33 silent years, Depois de 30 anos de silêncio, then 3 years, então 3 anos, you see that how he was faithful to the work of Christ, work of God. e vemos como o nosso Senhor foi fiel à obra de Deus naqueles So 3 he anos. was so fruitful. Então ele foi tão frutífero. And then when he come to the Mount Hermon, to a Mount Transfiguration, Quando ele chega ao Monte Hermão, ao Monte da heaven Transfiguração, was so satisfied. os céus estavam tão satisfeitos. There's voice from heaven. E houve uma voz do céu. This is my beloved. Esse é o meu amado. 3 years ago, 3 anos antes, the life of Christ really made God satisfied. a vida de Cristo de fato fez Deus satisfeito. After 3 years of labor, Mas depois de 3 anos de labuta, the work of Christ always satisfied the Father. a obra de Cristo sempre satisfaz ao Pai. So now, then he came down from Mount Transfiguration. Então agora o Senhor desce do Monte da Transfiguração Another 6 months, e tem outros 6 meses. he always go toward Jerusalem. E ele sempre caminhando em direção a Jerusalém. Now, nesses in that meses. 6 months, Nesses 6 meses, he was always walking under the shadow of death and the cross. ele sempre estava caminhando sob a sombra da morte, sob a cruz. So, brothers, Irmãos e irmãs, somehow God prepared a vessel. de alguma forma Deus preparou um vaso. He was different from Peter. Ele era diferente de Pedro, He was different from John. era diferente de João. He has a special use. Ele tinha um uso He especial para o was Senhor. tailor-made. He was tailor-made. Ele foi moldado de maneira específica. Somehow God knows that one day there will be new chapter for the Holy De Spirit. alguma forma Deus sabia que um dia haveria um novo capítulo para a obra The do Espírito church in Santo. Antioch is different from the church in A Jerusalem. igreja em Antioquia é diferente da igreja em Jerusalém. Don't think the church in Jerusalem is a mother church. Não pensa que a igreja de Jerusalém é a igreja mãe. Now that's religious thought. Isso é um pensamento religioso. The Holy Spirit tried to remove us from that kind of thought. O Espírito Santo tenta remover de nós esse tipo de So you pensamento. see, brothers and Estão sisters, vendo, irmãos e Holy irmãs? Spirit has a new chapter. O Espírito Santo tem um novo capítulo. This new chapter, Esse novo capítulo it tells you that nos vai falar o the seguinte: church in Jerusalem is not mother church, a igreja de Jerusalém não é a igreja mãe, where the Holy Spirit is working.
Onde o Espírito Santo está trabalhando, That's the mother church. é aí que é a igreja Do mãe. you see what I mean, Está brothers? percebendo o que eu quero dizer, irmãos e So irmãs? remember, Então lembre-se, now if the church in Jerusalem is the mother church, se a igreja de Jerusalém fosse a igreja mãe, Holy Spirit must have done all his work. o Espírito Santo teria terminado então toda a sua obra. He has nothing new anymore. Não tinha mais nada novo. Now all the church people in the church in Jerusalem always in the same page. Então todas as pessoas na igreja de Jerusalém, tudo na mesma página. But strange. Mas é uma coisa When you come interessante. chapter 11, Quando chegamos no capítulo Holy 11, Spirit doing something o Espírito Santo está fazendo algo other than what apostle was doing. diferente daquilo que os apóstolos estavam So fazendo. Barnabas was sent out. Então Barnabé foi enviado. And after Barnabas met with the E people, depois que Barnabé encontrou aqueles outros irmãos, he knew that. ele sabia. He knew the moment has come. Ele sabia que chegou o momento. He knew that he would never go to Jerusalem to get John or get Apostle Peter, Barnabé saberia que não tinha que voltar a Jerusalém para contatar com Pedro e João, because God somehow porque Deus de alguma forma has kept Paul somewhere for 11 que years. Deus tinha preservado Paulo de alguma forma por 11 anos. Somehow Holy Spirit showed to Barnabas De alguma forma o Espírito Santo mostrou ao Barnabé, in order to have a new chapter of his working. a fim de ter um novo capítulo da sua obra. So we were told that Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. Nos é dito que Barnabé partiu para Tarso à procura de Saulo. Now that word seek is very interesting one. Essa palavra procura é muito And interessante. then when he had found him, E tendo-o encontrado, you have seek, procurou, you have found. encontrou. Now all those who know the Greek tells us Todos aqueles que conhecem a língua grega vão nos dizer this is almost like the pearl searcher. que isso é uma expressão que quase se refere àquele que busca uma pérola. Now, when the pearl searcher wants to search for the pearl, Quando alguém que busca pérolas quer encontrar uma pérola he preciosa, had to become a diver. ele tem que ser como aquele mergulhador, He had to dive deep enough. tem que mergulhar muito profundo, Seek carefully, seek. procurar e procurar e procurar And cuidadosamente finally, e he finalmente found the pearl. ele encontra aquela pérola. That's exactly the expression here. Exatamente isso é a expressão Do you see aqui. that? Tá vendo, irmão? Somehow in that 11 De years, alguma forma, naqueles 11 anos, God kept this pearl in the place called Tarsus. Deus preservou essa pérola num lugar chamado Many people Tarso. say it's a waste. Muitas pessoas pensavam, ah, que desperdício. No, it is not a waste. Não é um desperdício. When apostles, when they follow the work of the Holy Spirit, Quando os apóstolos seguem a obra do Espírito Santo, now that's involved with the first 12 chapters. isso é relacionado com os 12 primeiros capítulos Now, de where Atos. was John? Where was Paul? Aonde que estava o Paulo? He was quiet. Estava He quietinho, was hidden. escondido, Probably he thought that the Lord would never use him anymore. provavelmente pensando, ah, Deus nunca mais vai me usar. But finally, he brought him to Antioch. Mas finalmente o Barnabé levou a Antioquia. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, that's how Holy Spirit began the new chapter. é assim que o Espírito Santo começou um novo capítulo. Why? Por quê? Why Paul? Por que Paulo? Because the church ought to grow. Porque a igreja tinha que crescer. Now, Peter only laid the foundation. Pedro apenas lançou aquele fundamento. That's his gift. Esse é o dom do That's Pedro. his capacity. Essa é a capacidade do For some Pedro. people, the capacity is only this big. Algumas pessoas têm somente esse tanto de capacidade. So for that, that's why some people just evangelists. Algumas pessoas são apenas evangelistas. Now, when Holy Spirit is with him, Agora, quando o Espírito Santo está com ele, many people got saved. muitas pessoas são You salvas. see, brothers? Estão vendo, Now, irmãos? how you Agora, can help the church grow? como você pode ajudar a igreja a crescer? Now you remember the story. Agora você lembra da história. When Peter met the Lord, Quando Pedro encontrou o Senhor, and we were told that he was casting the net. nos é dito que Pedro estava lançando a rede. And Jesus said, "Follow me. E Jesus disse, segue-me, I will make you fishermen." e eu te farei um pescador de homens. Now, because of that, Agora, por causa disso, the ministry of Peter o ministério de Pedro is always net casting. sempre é esse ministério de lançar as redes. He always opened the door. Sempre abre as portas. He always laid the foundation. Sempre estabelece o fundamento. Brothers, sisters, Irmãos e irmãs, that's Peter.
esse é o Pedro. Now that you cannot want something more than he has. Você não pode esperar dele algo mais do que ele tem. So in order the church to grow, E a fim de que a igreja possa crescer, God already prepared a vessel. Deus já havia preparado um vaso. And you remember, Paul was a tent maker. Lembra que Paulo era um construtor de tendas. And then God called him. E Deus pegou Paulo So with one purpose. com um propósito. Now church definitely is the tabernacle of God. Definitivamente, a igreja é o tabernáculo So de if you Deus. want to know how church to grow Se quer saber como a igreja vai crescer, unto maturity. é chegar à maturidade. Oh, my brothers and sisters. Ah, irmãos e You have to irmãs, study 13 epistles of Paul. você tem que estudar as 13 epístolas do Paulo. No doubt about that. Sem dúvida nenhuma a esse Even respeito. Peter feel that. Mesmo Pedro If reconheceu you isso. read Paul's Se epistle, você ler as epístolas de you will Paulo, find something is difficult to você understand. vai encontrar coisas ali que são difíceis de entender. Something profound. Algumas coisas profundas. Something deep. Algumas coisas muito fundas. Now, sometimes we cannot take it because we are too young. E algumas vezes não podemos assimilar porque somos muito jovens. So you see, brothers and Estão sisters, vendo, irmãos e if you irmãs? talk about depth, Se fala sobre a if you talk profundidade, about the height, se fala sobre a if altura, you talk about se maturity, fala sobre maturidade, for sure, brothers and sisters, sem dúvida nenhuma, the irmãos e church irmãs, can never always stay in the 12th chapter of Book of a Acts. igreja nunca pode permanecer para sempre nos primeiros 12 capítulos do livro de Atos. So the church has to go one A step igreja further. tem que avançar mais um passo adiante. So remember, Então lembre-se, when church goes one step quando a further, igreja avança um passo, and then when you read the last part of the Book of Acts, quando você lê a última parte do livro de Atos, especially after chapter 13, especialmente após o capítulo 13, don't forget, não se esqueça, Holy o Spirit is still there. Espírito Santo ainda está ali. Now, don't forget, Não se the esqueça, fullness of Holy Spirit is still a there. plenitude do Espírito Santo ainda está ali. From the very beginning, Desde o começo, it was so full. era tão pleno, It was so rich. tão rico, It was so powerful. tão poderoso. From the first chapter to the last chapter of the Book of Acts, Primeiro capítulo até o último capítulo do livro de it's all the Atos, same. toda a mesma coisa. However, No entanto, when Holy Spirit continued to work, quando o Espírito Santo continua a fazer a sua obra, now he agora, had the church growth in view. ele tem que a igreja cresce. Do you see that? Now, when the baby is growing, Quando o bebê está crescendo, when the life is growing, quando a vida está crescendo, you cannot let him or let her always stay with his feeling. você não pode deixar que permaneça sempre dependendo dos seus sentimentos. So Holy Spirit had to do is deeper work. Então o Espírito Santo tem que fazer uma obra mais So profunda. gradually, Então, gradualmente, Holy Spirit remove the outward feeling o Espírito Santo remove aqueles sentimentos exteriores to win us para nos desmamar from the feeling. dos sentimentos. Because we Christians live by faith, not by sight. Porque nós cristãos vivemos pela fé e não pela vista. In order to have a real life of faith. A fim de ter uma vida de fé Now verdadeira. remember, Agora lembre-se, Holy Spirit is still very full, o Espírito Santo ainda é pleno, still very rich, ainda é muito rico, but he started a new chapter of his work. mas ele começou um novo capítulo da sua obra. Somehow, De alguma you forma, find the Holy Spirit still there, and you find still the acts of the Holy Spirit você descobre que o Espírito Santo ainda está ali e ainda são os atos do Espírito Santo through Apostle Paul. através do apóstolo Paulo. Remember, Lembre-se, sometimes we think Peter. às vezes pensamos no Pedro. Immediately we think of Holy Spirit. Imediatamente pensamos no Espírito Do you Santo. see that? Está vendo That isso? day of Pentecost. O dia do Pentecostes. And sometimes we neglect E às vezes nós the negligenciamos same Spirit. que o mesmo Not Espírito only work in Peter, also work in the life of Paul. não apenas trabalhou em Pedro, mas também trabalhou na vida do Paulo. As rich as before. De maneira tão rica como As antes. powerful as De before. maneira tão cheia de poder como antes. So, brothers, Então, irmãos, now why? por quê? Why Holy Spirit had to do such a work? Por que o Espírito Santo tinha que fazer essa Because only obra? this way Porque somente dessa forma the church can grow unto a maturity. igreja pode crescer até a maturidade. So, brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, Holy Spirit, o Espírito Santo the Spirit will lead us to the growth. é o Espírito que nos vai conduzir ao crescimento. It is Holy Spirit to bear the fruits of the Holy Spirit. É o Espírito Santo que nos vai levar a produzir os frutos do Espírito Santo. So sometimes we always dwell in chapter 2.
Algumas vezes nós sempre permanecemos no capítulo 2, because we like something que dramatic. nós gostamos de uma coisa dramática. When we come to the last part of book of Acts, Quando chegamos à última parte do livro de Atos, as if Holy Spirit is sleeping. é como se o Espírito Santo tivesse adormecido. Not at all. Não, irmão. He was active as before. Ele estava tão ativo quanto antes. So you see, my brothers and Estão sisters, vendo, irmão e irmã? today, when the church is growing, Hoje, quando a igreja está crescendo, it means the Holy Spirit is actually working significa que o Espírito Santo está trabalhando in ativamente every individual em cada pessoa and also in the individualmente church. e também na igreja But coletivamente. unfortunately, Mas, infelizmente, people, whenever they think of the Holy Spirit, sempre que você pensa do Espírito they Santo, think about power. pensa sobre poder, And they think of some people rolling on the floor. umas pessoas rolando no chão. Now, brothers and sisters, Irmãos e don't irmãs, forget. não se esqueçam. Now, Agora, that's something to do with the work. isso é alguma coisa a ver com a obra. But remember, Mas lembre-se, today you have to live. hoje você precisa também viver. Your work is derived from your life. Sua obra é fruto da sua vida. If your life never grows, Se a tua vida nunca cresce, how can you work for Christ? como é que você vai poder fazer a obra para Cristo? So for that Então, reason, por essa razão, if we put the work before the life, se nós colocamos a obra adiante da vida, then of course we need the power from on então, high. claro, vai precisar poder do alto. But no wonder some people say, Não é de surpreender que alguém disse. now you know the power is important. Você sabe, o poder é importante. Just like a knife is important. Assim como uma faca é importante. In the hand of the mother Na mão da mãe, is a beautiful supper. Beautiful supper. sim, a faca na mão da mãe significa que vai ter um jantar delicioso. But if the hand is a baby, Mas a faca na mão do bebê, may hurt himself. ele pode machucar a si mesmo. Do you see what I mean? Estão vendo o que eu quero dizer, So irmãos? remember, Então tem que se lembrar let disso. life grow together. Deixa que a vida cresça juntamente. Sooner or later, Então, cedo ou tarde, God will say, you go. Deus vai dizer, agora você vai. Now, sometimes we hear the word Great Commission, go, Às vezes nós ouvimos aquela grande comissão, né? Ide. and we forgot. Mas esquecemos When the Lord said to the disciple, go, que quando o Senhor disse aos discípulos, ide, before he said to go, antes dele dizer o ide, and he said, come, ele disse, vem. come. Aham. Now, we always listen to go. Nós sempre ouvimos o ide Then we go. e vamos. We need power. Necessitamos poder. And sometimes the Lord really give you the knife. E às vezes o Senhor dá a faca na sua mão. Now, you're supposed to untie all the sins and the flesh. E você deveria com aquela faca, então, cortar todo o pecado e a You're carne. supposed to win many people to Christ. E deveria ganhar muitas pessoas para Cristo. But if our life never grows, Mas se a nossa vida nunca cresce, sometimes we hurt ourselves. às vezes nós machucamos a nós mesmos. So you see, brothers and sisters, Estão vendo, irmãos when e you come irmãs? to the book of Acts, Quando você chega ao livro de Atos, it was so balanced. tão equilibrado, It was so beautiful. tão formoso. Sometimes you think the Holy Spirit only work in the beginning. Às vezes você pensa que o Espírito Santo somente trabalha no You are início daquele wrong. livro. Você está enganado. And from first chapter E do primeiro capítulo to the last chapter, até o último capítulo, you'll find that the Holy Spirit is always there. você descobre que o Espírito Santo está sempre ali But in presente. the last half of the book, Mas na última metade do livro de I Atos, use the word as if. eu uso a palavra assim, é como se Holy Spirit less dramatic, o Espírito Santo fosse menos dramático, less outward, menos externo, less exciting. menos empolgação. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, thank the Lord. graças ao Senhor. That means somehow the Lord will invite us. Isso significa que de alguma forma o Senhor vai nos convidar. Now you have to grow. Agora tem que crescer. Now you have to wean from the milk. Agora tem que ser desmamado daquele leitinho I de know bebê. going through the weaning process. Sei que está passando agora pelo processo de painful. desmamar e é dolorido. Some the baby is crying. O bebê vai chorar. Mother also crying. A mamãe também vai chorar. Now, brothers and sisters. Agora, irmãos e Now, irmãs, mother cannot say, okay, now I love my baby, let it go like this. No. a mãe não pode dizer assim, eu amo tanto meu bebê, eu quero que ele fique assim para sempre. The Não. mother has to put something bitter on her. E a mãe tem que colocar alguma coisa amarga nela. And because of that, E é por causa finally the daquilo, baby was weaned. quando o bebê prova aquela coisa amarga, não quer And mais. from that time on, E é desmamado. the baby is growing. E a partir dali, o bebê começa a Brothers and crescer. sisters. Irmãos e Now irmãs, the baby is still in the bosom of the mother. o bebê ainda está no seio da mãe. Formerly, Antes, when he was in the bosom of the mother, quando estava no seio da mãe, all she wants is the milk. tudo que o bebê queria é o leite. No. Não. Now, Agora, it's the mother who gave the milk.
Agora é a mãe que dá o leite. He grows. Ele cresceu. So you see, my brothers and sisters. Estão vendo, irmãos e irmãs? Now, sometime when we study the word, Às vezes, quando estudamos a palavra, now we always not balanced. sempre perdemos o equilíbrio. But praise the Lord. Mas, louvado seja When o you Senhor, come to the book of Acts, quando chegamos ao livro de Atos, so balanced, tão equilibrado, so beautiful. tão bonito. Now, in order to come to the second chapter, new chapter of the Então, a work fim of de the Holy chegar Spirit, no segundo capítulo da obra now do we have to Espírito talk a little Santo, bit more about the church in Antioch. temos que falar um pouquinho mais a respeito da igreja em Now, Antioquia. let's go back to the Bible. Vamos voltar às nossas Bíblias, Now, especially we read verse 25 and verse 26. especialmente os versículos 25 e 26. Let me read again. Then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. And when he had found him, he brought him to Antioch. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. Now, listen carefully. Escutem cuidadosamente. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Only 1 year, Somente um ano. a great year, Um grande ano. in the presence of the Holy Spirit, Na presença do Espírito Santo. with Apostle Paul and Barnabas. Com o apóstolo Paulo e Barnabé. Just 1 year. Apenas um ano. Things different. E é diferente. There's such an impact to the world. Houve um impacto tão grande ao mundo. And the disciples were first called Christians in Antioch. E os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia. Now, something happened Agora, algo ocorreu in that 1 year. naquele um ano. Now, even the whole society, they knew about it. Mesmo toda a sociedade veio a conhecer o que ocorreu ali. Now, if you visit Antioch again, Se você visita Antioquia today you outra don't see vez, the street of Antioch anymore. hoje você não vê aquela rua de Antioquia. In the time of Paul, Na época de Paulo, there was a main street, havia uma rua principal at least 4 kilometers long. de pelo menos 4 quilômetros de extensão. So today, if you visit Antioch, E hoje, se você visitar Antioquia, only thing you can do is go to the mountain. tudo que você pode fazer é ir até uma montanha. But somehow you still can see the building there. De alguma forma, de lá você ainda pode ver as edificações. Now those buildings still along that main street. E essas edificações ainda existem ao longo daquela rua principal. And the main street in the Paul's time E a rua principal, na época do Paulo, was very interesting one. é muito interessante. Now actually there were only 3 cities in the whole world. Na verdade, há apenas 3 cidades em todo o mundo You have the light in the evening. que você tem iluminação à noite. And Antioch was one of them. E Antioquia era uma delas. Every night you find that the light was shining in that street. Todas as noites você vê que aquela rua era iluminada. So that street is very famous one. E é uma rua muito famosa. And then there is a cross section. E há então uma interseção, um cruzamento. So many people they used to just meet in that area. E muitas pessoas simplesmente se reuniam naquela área. Now you know Antioch Agora você sabe que has 4 Antioquia kinds of people: tem 4 tipos de You pessoas. have Jews, Tem os judeus, natives, os nativos, Romans, romanos and Greeks. e os gregos. Think about these 4 kinds of people. Então esses 4 tipos de pessoas They come together se reúnem ali and they always want to talk about the news. e sempre querem falar sobre as novidades. So if you want to know anything new, Se você quer saber uma notícia nova, you just go to the main street. simplesmente vai lá para a rua principal And then in the main street you will know what happened. e lá na rua principal você vai ficar a par do que está ocorrendo. Now Antioch was very famous. Agora Antioquia era muito famosa They always try to give people nicknames. e sempre gostavam de apelidar as pessoas. That nickname represents something new happened in the society. E aquele apelido significava alguma coisa nova aconteceu na sociedade. For example, Por exemplo, there was an emperor, a Roman emperor, houve um imperador romano who visited Antioch. que visitou Antioquia. Now that Antioch liked to have mustache. Mustache. É? Yeah. Who? No, that's emperor. Esse imperador tinha um bigode, Because he would like to present himself as a philosopher. porque ele queria apresentar a si mesmo como um filósofo. So his mustache just like a goat, just like a Era um goat. bigode como uma cabra. So because of that, Por causa disso, they give that emperor a nickname. então eles deram um apelido para aquele imperador, Call him goat. chamaram ele o cabra. You see? Tá vendo So aí? if you visit Antioch,
Então você visita Antioquia, If you want to know anything new, se quer saber uma novidade, now you just find that that city always give people some nickname. vai descobrir que as pessoas costumavam dar o apelido para as pessoas. Think about it. Pensa bem nisso. After 1 year, Depois de um ano, these people, Christians, gather together. esses cristãos se reunindo ali, Somehow, they give the impact to the society. de alguma forma aqueles cristãos produziram um impacto na sociedade. Immediately, they know that something new happened. Imediatamente a população sabia algo novo Never aconteceu, happened in the history of Antioch. que nunca tinha acontecido na história anterior de Now that's Antioquia. testimony, brothers. Então o que é isso? Testemunho, irmãos e Today you can irmãs. have a gathering. Hoje você pode ter uma reunião, No impact to the society. mas não tem impacto nenhum na sociedade, You do not talk about testimony. nem fala sobre testemunho. What is testimony? O que é After testemunho? many years, you meet a certain place. Depois de muitos anos que você reúne em um determinado Remember, local, brothers and lembre-se, sisters, irmãos the e whole irmãs, society, toda a sociedade, they smell something. ela tem que perceber que algo está They know ocorrendo. something new, something different. Ele sabe que existe algo novo, algo diferente. They notice this Christian gather Ele together. percebe que aqueles cristãos se reuniam. But think about it. Mas pensa nisso. If these people, they meet in Jerusalem, Se essas pessoas tivessem reunido lá em Jerusalém, they will say, eles diriam: this is only one branch of Judaism. isso é simplesmente um ramo do judaísmo. Because these people was under the umbrella of Judaism. Porque essas pessoas em Jerusalém estavam debaixo do judaísmo. So in the time of Roman Empire, Agora, no tempo do Império Romano, because Roman Emperor has a very good friendship with the Jews. porque o imperador romano era muito amigo dos judeus, So even they do not worship the emperors, mesmo que os judeus não adoravam os imperadores, but they do not have go through persecution. eles não passavam pela perseguição. So as Christians, Como cristãos, we are supposed to be persecuted, os cristãos deveriam ser perseguidos. but there's one way to escape that. Mas tem uma maneira de escapar dessa perseguição. That's exactly what happened in the church in Jerusalem. Isso é exatamente o que ocorreu na igreja de Jerusalém. Because outwardly speaking, Porque falando do ponto de vista externo, now you see that now in Judaism they have elders. porque no judaísmo eles têm anciãos. With Christian they also have elders. Cristãos também têm anciãos. So then in many ways Então, em muitas maneiras, they only know that eles apenas sabiam this que must be a new sect of Judaism. em Jerusalém eles pensavam que os cristãos eram uma nova And seita do because of judaísmo. that, E por causa disso, Judaism was Jewish people. The Jews were not under persecution. os judeus não estavam sob perseguição, Also, the church will not go through persecution. também a igreja não estaria sob perseguição. So you see, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, remember, lembre-se, if you just under the umbrella of se Judaism, você está sob a guarda-chuva do judaísmo, everything should be all right. tudo vai ficar ok. But now, Mas agora, they cannot call these people again. eles não podiam chamar esse povo de judeus. Do you see that difference between Jerusalem and Antioch? Está vendo a diferença entre Jerusalém e Antioquia? Holy Spirit worked in the church O Espírito Santo fez tal obra na igreja just 1 year. em apenas um ano. After 1 year, the impact already been felt in the society. Depois de um ano, aquele impacto já foi sentido na sociedade. So how do you give a nickname to these people? Como vai chamar essas pessoas? Qual o apelido? You cannot call them a sect of Judaism. Não No. pode dizer que eles são uma seita do judaísmo, não. So, brother, sister, they had to give them some nicknames. Então, irmãos, eles tinham que dar um apelido para eles. So what is that E nickname? qual foi o apelido que eles deram? Christians. Cristãos. Why they are Christians? Por que são chamados cristãos? Because they are just like their leader, Christ. Porque eles são exatamente como o seu líder, Cristo. You see that? Estão They are percebendo the isso? followers of Christ. Eles são os seguidores de Cristo. So you see, my brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, estão vendo this isso? is something new Isso é algo novo in that society. naquela sociedade. Even some of people are Romans, Mesmo que alguns são romanos, some Greek, outros gregos, and some natives, outros nativos and some Jews. e outros judeus. Now, 4 kind of people meeting together. 4 tipos de pessoas reunidos ali, They are one in Christ. mas eles eram um em Cristo. You never find such a society in any place. Você nunca vai encontrar uma sociedade como essa em nenhum outro That's the lugar. church. Mas isso é So a how do you igreja. call them? Como você os chama? They are Christians. Eles são cristãos. Now, what are Christians? Agora, o que são os cristãos? Christian simply means Christ and plus man. Significa Cristo mais pessoas. This means Christ man. Homens que pertencem a Cristo. You see, how do you call them? Como você os chama? You do not call them.
because that's part of them. Okay? Now, for example, like a Hebrew word. Palavra hebraica. Now, Adam means man. Adão significa homem. Now, woman is another word. Para a mulher tem uma outra palavra. But remember, it's the same root. Mas lembre-se, é a mesma raiz. Just like Solomon and Shulamite. Assim como Salomão e Sulamita. Now, Solomon is masculine. Salomão é o masculino, And he means the king of peace. significa o rei da paz. And Shulamite is feminine, means the queen of peace. Sulamita é feminino, significa a rainha da paz. Solomon, Shulamite, Shulamite, Solomon. Salomão, Sulamita, Sulamita, Now, Salomão. if you read it quickly, just one Se person. você ler rapidamente, é uma pessoa só. Christ, Christian, Christian, Christ. Cristo, cristãos, cristãos, Cristo. It's always the same one. É sempre uma única So you see, pessoa. brothers Estão and vendo, sisters, irmãos e irmãs? how you can identify these people with their leader. Como você pode identificar essas pessoas com seu líder? And somehow, these people must be transformed into the image of De Christ. uma forma, eles devem ter sido transformados à imagem de Cristo. Do you understand? Está entendendo That's the agora? impression they have. É essa a impressão que o They povo tinha never seen deles. such a thing in the society of mankind. Eles nunca tinham visto nem parecido na sociedade que eles That the viviam. church in Antioch. E isso é a igreja em Antioquia. That's the body of Christ manifest in a place called E Antioch. isso é o corpo de Cristo manifestado naquele lugar chamado Antioquia. So, brothers, Então, irmãos, do you see just 1 year? estão vendo apenas um ano. And Paul must have done something. E Paulo deve ter feito algo. And people really have such a feeling. E as pessoas tinham um tal sentimento. And later you discover Mais tarde você descobre that's exactly the hidden secret of the life of Paul. que é exatamente devido àquele segredo escondido da vida do Paulo. And then you know how he followed the Holy Spirit. Então você sabe como Paulo seguiu o Espírito How he Santo. was transformed by the Holy Spirit. Como ele foi transformado pelo Espírito Santo. In a very quiet way, De uma maneira muito silenciosa, very silent way, quietinho ali, not dramatic. nada dramático. Only 1 year afterwards, Depois, um ano depois somente, people can see the beauty and glory of Christ in the church. pessoas podiam ver a beleza e a formosura de Cristo na igreja. My brothers and sisters, Mas, irmãos e irmãs, that's what the Holy Spirit is working today in you and in me. é isso que o Espírito Santo está fazendo como obra hoje em você e em mim. We have been as a children of God so long. Temos sido filhos de Deus por tanto tempo. It is wonderful to be babes in É Christ, maravilhoso ser bebês em Cristo. but it definitely satisfies the heart of our Father. E o que satisfaz o coração do nosso Pai, If we really grow unto maturity, se nós realmente crescemos até a if we really maturidade, being transformed into the image of se Christ. realmente somos transformados na imagem de If Cristo. He is Christ, Se Ele é Cristo, we are Christians. nós somos If He is cristãos. Solomon, Salomão, we are Shulamite. somos a Sulamita. If He is man, Se Ele é o homem, we are women. nós somos a mulher. We are one. Nós somos um. So we are His flesh of flesh and bone of Nós somos bones. carne da sua carne e ossos dos seus ossos. Now remember, Agora this lembre-se, is given from the Gentile world. e isso é algo que ocorreu no mundo dos gentios. They are not spiritual enough. Não são espirituais o They suficiente. can only use their nickname to tell us their E impression. os gentios só podem dar aquele apelido porque é a impressão que eles tiveram dos Oh, brothers and cristãos. sisters. Ah, irmãos e irmãs, Now, church in Antioch a igreja em Antioquia is such a church. é uma tal igreja. Only 1 year of Paul's labor. Somente um ano de trabalho do Is Paulo. the whole church really faithful to the leading of the Holy Spirit? Toda a igreja de fato fiel à liderança do You Espírito don't need Santo. 10 years. Não é You necessário 10 don't need anos. 20 years. Não é necessário 20 anos. 1 year. Um ano. Whole thing changed. E tudo muda. Such an impact. Um impacto tão forte. Now, Antioch, Agora, Antioquia, it was horrible city morally. do ponto de vista moral, é uma cidade terrível. If you visit that church, Se if você that city, visitasse aquela even cidade, today you still find some legacy. mesmo ainda hoje, ainda tem um legado daquela, Remind you of what happened in the time of Paul. que o faz lembrar do que deveria estar ocorrendo no tempo do Paulo. Think about it. Pensa nisso. These people not only they were saved, Eles não apenas foram salvos, they live in such example. mas eles viviam de tal maneira They live in exemplar, such a life, viviam uma tal vida, brothers and irmãos e sisters. irmãs, They will make whole society, que eles impactaram toda a sociedade, feel the impact, fizeram que eles sentissem o impacto. and they can help but give them the nickname. E a cidade não teve outra alternativa senão dar um apelido So, para brothers eles. and sisters, Então, irmãos e irmãs, where you are meeting today,
Onde você está reunindo You hoje? have met with the saints for many years. Você tem reunido com os irmãos por tantos anos. First, let me Primeiro, ask you. deixa eu te fazer uma Do you pergunta. think your neighbor know the existence of this gathering? Você pensa que os teus vizinhos sabem da existência dessa Do you reunião? think that you really grow in the Lord? Você pensa que você de fato cresceu no You Senhor? really follow the working of the Holy Você Spirit? realmente está seguindo a obra do Espírito Santo? My brothers and Irmão, sisters. irmã, And then people see you. então as pessoas veem a They você see the beauty and the glory of e eles Christ. devem ver a beleza e a glória de Cristo. Who tell you Quem que te disse this power is less than the dramatic one? que esse poder é menor do que aquele poder dramático lá do princípio? So, my brothers and Então, sisters, irmãos e irmãs, again you see that after chapter 13 of Book of Acts, outra vez vemos que depois do capítulo 13 do livro de Holy Atos, Spirit is still working. o Espírito Santo ainda está fazendo sua But obra. if you want to know the secret, Mas se você quer saber qual que é o you have segredo, to know how the disciple was first called Christians in Antioch. tem que saber como os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia. But now, brothers, Mas agora, irmãos, very important. muito importante. Why Christian? Why Christ man? Por que cristãos? Por que homens como Cristo? What is the meaning of Christ? Qual o significado de Cristo? Means the anointed one. Cristo significa o ungido. What do you mean by Christians? O que significa cristãos? Means the anointed ones. Os ungidos. Do you see that? Estão percebendo? Anointed one and O anointed ungido ones. e os ungidos. Christ Cristo and the Christian. e os cristãos. So now we'll ask, Agora eu te pergunto, how Christ was anointed. como Cristo foi ungido? Now, I think you know the story very well. Vocês conhecem muito bem a história. On the day of No Pentecost, dia de Pentecostes, how Peter really opened the word of God. como Pedro de fato abriu a palavra de Deus. Remember when our Lord ascended to heaven. Lembra quando Nosso Senhor ascendeu ao céu? So he had been anointed as Christ. Ele foi ungido como o Cristo. Now, brothers and sisters. Agora, irmãos e Now, irmãs, is there any good picture to tell us how Christ was being anointed? tem uma boa figura para ilustrar como Cristo foi ungido? I think the most beautiful picture is Psalm 133. Eu penso que a figura mais bonita se encontra no Salmo So if you 133. turn to Psalm Então, se 133, você abrir em Salmo 133 and that's starting from verse 1. e começando no versículo 1. Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Now, that's happened on the day of Pentecost. Isso é algo que aconteceu no dia de Pentecostes. Remember, 120 individuals Lembre-se, 120 indivíduos were baptized into one body, foram batizados em um corpo and they become the 120 members of the body of e se Christ. tornaram 120 membros do corpo de Cristo. How do you explain, how to describe that scene? Como descrever essa cena? Behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os if they irmãos. were baptized by the Holy Spirit, Agora, vocês foram batizados pelo Espírito Santo, now don't forget, não devemos in the esquecer. Bible, wherever, always use the oil to represent the Holy Spirit. Na Bíblia, sempre o óleo é empregado para representar o Espírito Santo. So, in the following verse, Então, no versículo seguinte, now that's the description of how our Lord Jesus was anointed as Christ. tem que lembrar que isso aqui é a descrição de como nosso Senhor foi ungido pelo Espírito Santo como Cristo. It is like the precious oil upon the head, É como óleo precioso sobre a cabeça, running down on the beard, qual desce para a barba, the beard of Aaron, a barba de Arão, and running down on the edge of his garment. e desce para a gola das suas vestes. Now, for the garments entering into the body. Então, e das vestes entra no corpo. Now, that's when Jesus Christ was anointed as Christ. Agora, isso é quando Jesus Cristo foi ungido como Cristo. So, how he was anointed? Como que ele foi Of ungido? course, with oil. Claro, com óleo. Oil always refers to the Holy E o Spirit. óleo sempre é uma referência ao Espírito So, Santo. when God poured out that oil upon the head of Christ, Então, quando Deus derramou aquele óleo sobre a cabeça de Cristo, so he was anointed. Cristo foi ungido. But don't forget, Mas não esqueça, when he was anointed, quando ele foi ungido, the whole body of Christ was anointed. todo o corpo de Cristo foi ungido. Do you see that? Tá vendo When isso? the head was anointed, Quando a cabeça foi you call the ungida, anointed one. você chama o You call ungido, the Messiah, o Messias, the Christ. o Cristo. Now, when all the members of body were
anointed, Quando todos os membros do corpo são ungidos, remember, they lembre-se, are anointed ones. eles são os ungidos. Do you see that? Está vendo It's isso? so clear. Tão claro, So for irmãos. that reason, E por essa razão, now if you read 2 Corinthians chapter 1, se lemos em 2 Coríntios capítulo 1, now verse 21, versículo 21, now he who established us with you in Christ and has anointed us is God. mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus. So you see, my brothers and Estão sisters, vendo, irmãos e it is irmãs? God who anoints us. É Deus quem nos unge. Now let me ask you, when we were anointed, Te faço uma pergunta. Quando nós fomos ungidos? when the day now on the day when Jesus was anointed as Christ, Quando Jesus foi ungido como Cristo. so that oil was flowed through the head. E aquele óleo então foi derramado sobre a cabeça. But on the day of Pentecost, Mas no dia de Pentecostes, the body was born. o corpo nasceu. So now since day of Pentecost, Uma vez que é o dia de Pentecostes, throughout 2,000 years, ao longo de 2000 anos, and then you find the precious oil not only upon the head, also on the beard. e descobrimos que aquele óleo precioso não apenas está sobre a cabeça, está também sobre a Now barba. today in the 21st century, E hoje, no século 21, running down on the edge of his garment. chegando até as golas da sua veste. So you see, Estão brothers. vendo, irmãos? Now, if we talk about the anointed ones, Nós falamos a respeito dos talk about ungidos, Christians, cristãos. it means we have been anointed by the Holy Spirit. Significa que fomos ungidos pelo Espírito Santo. So do you see that, brothers and sisters? Não estão vendo isso? Now, when you talk about church in Antioch, Quando fala a respeito da igreja de now Antioquia, how do you characterize Christians? como você vai descrever os cristãos? Now, how people try to describe us? Como as pessoas tentam nos descrever? Remember, brothers, Lembre-se, irmãos, they only know something. eles somente sabem uma The coisa. reason very simple. A razão é muito simples. Now, we were told that it's precious oil upon the head. Nos é dito que é um óleo precioso sobre a cabeça do Arão. Now, this oil Agora, esse óleo was made of spices Era- given in the Bible. feito de espécies que são dadas na Bíblia. Now, in the time of Solomon, Então, na época de Salomão, there was a mountain of spices. havia uma montanha de Now, aromas in En-Gedi, in the Dead Sea. em Engedi, no Mar Morto. But after he built the temple, Depois de Salomão ter construído o templo, and most likely in the Mount of Olives. então muito provavelmente no Monte das Oliveiras, Now there you find all the spices being planted there. lá você encontra que são plantadas todas aquelas plantas que produzem So óleos especiais. remember, in En-Gedi there was a mountain of spices. Então em Engedi havia uma montanha de aromas, But next to the temple, you also had the mountain of spices. mas próximo do templo também havia uma montanha de Because you produtos need to aromáticos. collect those spices. Então você tem que recolher aquelas And plantas finally you make a precious oil. e daquelas plantas espremidas você faz um óleo So precioso. today, the people try to find out E hoje as pessoas tentam if descobrir Messiah come again, se o Messias retornar, if the temple of God should be rebuilt. se o templo de Deus deve ser Now, reedificado. where are you going to have this precious oil? Da onde eles vão encontrar esses óleos especiais? Because you no longer find any spices Porque anymore. não encontra mais aquelas plantas. Now, fortunately, aromáticas. archaeologists, Mas felizmente os arqueólogos, they found something in Mount of Olives. e eles encontraram uma coisa no Monte das And Oliveiras they find some spice there hidden somewhere. e descobriram algumas plantas aromáticas escondidas em algum lugar. So some professor, E alguns he professores took that ingredients tomou aqueles ingredientes and now he reproduced a lot of them e agora reproduziu aqueles óleos and also tried to plant all the spices in somewhere. e tentaram plantar as mesmas plantas aromáticas em outro lugar, But most likely, mas muito in the provavelmente, time of Solomon. na época de Salomão, Now, in the temple, when you anoint the high priest, quando o sumo sacerdote era ungido, because Aaron he was high priest, e porque Arão era o sumo to sacerdote, anoint the high priest, para ungir o sumo you need sacerdote, a special oil. você precisa de um óleo You especial. need a special way of making oil. Você precisa de um processo especial para produzir aquele tipo de So you have óleo. to collect all the spices Então você tem que recolher todas aquelas plantas and aromáticas, put together. colocá-las juntas. Finally, you have this oil. Finalmente você obtém aquele óleo. So, brother, sister, Então, irmãos e irmãs, lembrem-se, our Lord ascended to heaven, nosso Senhor ascendeu ao céu.
And then he was anointed. E então ele foi ungido. But before his ascension, Mas antes da sua he ascensão, died for us on the Calvary. ele morreu por nós na cruz do Calvário. But remember, Mas brothers, lembre-se, irmãos e irmãs, this is historical fact. isso é um fato histórico. But in the Song of Songs, Mas no livro do Cântico dos our Cânticos, Lord put in a very poetic way. nosso Senhor coloca isso de uma maneira muito He poética. called it mountain of myrrh. Ele vai chamar a montanha da mirra. That's where he died for us on the cross. É onde ele morreu por nós na That's cruz. Mount Moriah. E esse é o Monte So Mount Moriá. Moriah, on one hand, it is mountain of myrrh Então, o Monte Moriá, por um lado, é o Monte da Mirra, because he died for us on the cross. porque ele morreu por nós na cruz. But 3 days later, Mas 3 dias he depois, was risen ele foi in the ressuscitado same garden. e no mesmo jardim. And then you find that Mary of Magdalene found our Lord Jesus. Você descobre que a Maria Madalena encontrou o nosso Senhor Jesus, Same mountain. a mesma montanha. Now, in terms of a Song of Songs, Na linguagem dos Cânticos dos it is Cânticos, called the hill of é frankincense. chamado a montanha do frankincenso. No. Let's read that verse, okay? Song of Songs, chapter 4, verse 6. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 6. Until the day breaks and the shadow flee away, I will go my way to the mountain of myrrh and to the hill of frankincense. Antes que refresque o dia e fujam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Now remember, in chapter 4, Então, no capítulo 4, eventually the bridegroom and the bride is in Mount Hermon. finalmente, então, o noivo e a noiva estarão no Monte Hermon. Now, before the ascension, Então, antes da ascensão, you have the crucifixion and resurrection here. temos a crucificação e a ressurreição aqui. So now you can see that how our Lord died for us on the cross. Agora pode ver como o nosso Senhor morreu por nós na cruz. Out of his death and E resurrection. da sua morte e ressurreição, Now, brothers, Agora, irmãos, you find frankincense, you also find the myrrh. descobrimos que tem mirra e também tem incenso. So when you put all this together, he ascended to heaven. Quando colocamos tudo isso junto e ele ascende ao céu, Finally, finalmente, now a precious oil was formed. agora é formado um óleo So precioso. that's why the Lord said, É por isso que o Senhor disse, if I will not go, he will not come. se eu não for, ele não poderá I will vir. go, Eu irei, but I have to go through the mount of myrrh mas eu tenho que passar pelo monte and da hill mirra of frankincense. e pelo monte do incenso. And then you find with this mountain of spices, E você descobre então que esse monte de it was espécies so rich aromáticas, with the spices. tão rico com as espécies aromáticas, And now somehow the work of God que agora de alguma forma a obra de Deus may transform into a precious pode oil. transformá-los num óleo precioso. So you see now, brothers Está and vendo sisters, agora, irmãos e irmãs? when Holy Spirit come down Quando o Espírito Santo desce and you find the Christ in the Holy Spirit also come be with us. e você vê que Cristo no Espírito Santo também está So conosco, it is very clear. então é muito claro. And then you see that it because his resurrection, his crucifixion and ascension. E você vê que é por causa da sua crucificação e ascensão. That's the source of fragrance. E isso é a fonte daquela fragrância. Now finally it condenses into oil. E finalmente se condensa no óleo That's precioso. Holy Spirit. E esse é o Espírito Santo. Now, brothers, Agora, irmãos e irmãs, when that oil pour on the head, quando aquele óleo é derramado sobre a and cabeça also finally on his body. e finalmente alcança o seu corpo. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, one thing for sure, uma coisa é certa: the whole universe todo o universo will be filled with the fragrance. se encherá com aquele aroma. So you see, brothers Está and sisters, vendo, irmãos e irmãs? when you talk of the presence of the Holy Spirit, Quando você fala a respeito da presença How do do you know Espírito he's Santo, here? como você sabe que ele está you didn't see aqui? the wind, Você não vê o vento, you do not see the fire, você não vê o fogo, you nor feel the earthquake, ninguém sente nenhum terremoto, but you smell the mas fragrance. você percebe o aroma da fragrância. So you see, brothers and sisters, Estão vendo, irmãos e through irmãs? smelling, Por meio do you olfato, know he's here. você sabe, ele está aqui. You see, brothers and sisters, Estão vendo, irmãos e how do you irmãs? know our Lord is already Como Christ? sabemos que o nosso Senhor já é o How do you Cristo? know that we are Christians? Como nós sabemos que nós somos cristãos? The whole society of Antioch, Toda a sociedade de Antioquia they can talk about them, pode falar sobre eles, but brothers, mas irmãos, somehow de alguma the forma, fragrance of Christ o aroma de Cristo fill the whole city of Antioch. encheu toda a cidade de Antioquia. That's never happened in the history of mankind. Isso nunca tinha acontecido antes na história da humanidade. That's testimony. E isso se chama
testemunho. Brothers, Irmãos, it is wonderful to know é maravilhoso saber the disciples were first called Christians in Antioch. que os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos em Antioquia. Now, brothers, Agora, irmãos, for that reason, por essa razão, now if you read your Bible, se você ler a sua Bíblia, especially 1 John chapter 2, especialmente em 1 João capítulo 2, chapter 2, verse 20. versículo 20. But you have anointing from the Holy One. E vós possuís unção que vem do Santo. Now, we were anointed 2,000 years ago. Nós fomos ungidos 2000 anos When atrás. Christ was anointed, we also were anointed. Cristo foi ungido, nós também fomos ungidos. But today, Mas hoje, now even today, mesmo hoje, He let that anointing dwell in us. Ele permite que aquela unção habite em And nós. now this anointing become noun and also the verb. Agora essa unção também se transforma não só um You know, when we substantivo, were mas um verbo. anointed, that's verb. Então, quando fomos ungidos, é um verbo. But after so many years, Mas depois de muitos when we anos, receive Jesus Christ as our Savior, quando recebemos Jesus Cristo como nosso Salvador, so John reminds us, João nos lembra you have an anointing from the Holy One. que nós temos a unção do Santo. And you know all things. E todos têm esse conhecimento. Now you see, that's the working of the Holy Essa Spirit. é a operação do Espírito Santo. Now, Holy Spirit not only let us feel His O power, Espírito Santo não apenas nos deixa sentir o seu poder, the Holy Spirit will make us know all things. mas ele também nos levará a conhecer todas So, as if we coisas. read chapter 2, verse Se 27, lemos capítulo 2, versículo but 27. the anointing which you have received from Him abide in you, Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. and you do not need that anyone teach you. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. But at the same anointing teaches you concerning all the things. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, And it's true and it's not a lie, and just as it has taught you, you will abide in Him. e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também vos ensino. Now, brothers and sisters, Agora, irmãos e irmãs, that anointing today is in you and in me. agora essa unção hoje está em você e está em mim. That's why it says abide in you. E é por isso que ele fala aqui, permanecei nele. It's still a verb, É ainda um verbo, still anointing, e ainda é ungir, but at the same time it's a noun. mas ao mesmo tempo é um So substantivo. that's why in grammar it's called gerund. You know, there's another term for that. You have verb and a noun at the same time. Por isso que é na gramática tem uma expressão que é verbo e substantivo ao mesmo tempo. So today, Holy Spirit dwell in us. Então hoje o Espírito Santo habita em nós. That's anointing. E isso chama That's unção. noun. Isso é um substantivo. But remember, this will never remain as a noun. Mas lembre-se, essa palavra nunca permanece apenas 2,000 um years ago, He substantivo. anointed us. 2000 anos atrás ele nos ungiu. Today, He also anoints us. Hoje ele também nos unge. You see, brothers? Está vendo isso, irmãos For e that irmãs? reason, Por essa razão, after you are being anointed, depois que você foi you ungido, will feel soothing. você vai se sentir, You will feel comfortable. vai se sentir confortado. You know, for that reason, Por essa razão, you will feel the sense. You have the você vai sense. ter o sentimento You have a disso. sense of His anointing. Você vai ter o sentimento da sua Sense unção. of His presence. Você vai ter o senso da sua Now, presença. brothers and sisters, Agora, irmãos e in the irmãs, Bible, na Bíblia, Paul tells us. Paulo nos fala, Now, even our outward man decaying day by day, mesmo que o nosso homem exterior decai dia a dia, but our inward man is being renewed day by day. mas o nosso homem interior está sendo renovado dia a What is dia. outward man? O que é nosso homem exterior? Now, when you talk of man, Agora, quando você fala do talk about I homem, think, fala sobre eu penso, I love, eu amo, I decide. eu decido. Talk of man, you talk about the mind, the emotion, and the will. Quando fala de um homem, fala da mente, das emoções e da vontade. But don't forget, Mas não esqueça, it is our body who contain that mind. é o nosso corpo que contém essa mente. So this is outward man. Então, esse homem exterior, What is outward man? o que é o homem exterior? With our body. É o nosso corpo. And then we have a mind, is our life in our body. Tem uma mente, tem uma vida no nosso corpo. So that's personality. Então, isso é a personalidade. Through the five senses of the Que body. por meio dos 5 sentidos do corpo, Now I know the life of this world. agora eu percebo a vida desse mundo. So I know it is true. It is there. Eu sei que o mundo real existe. The same thing, brothers. A mesma coisa, And irmãos. Holy Spirit is in you and Se o in me. Espírito Santo está em você e em mim, You will have senses. você terá esses sentimentos. Through your body. Esses sentimentos You do know teu how corpo, real it is world.
pelos sentimentos do corpo, você percebe como o mundo é real. And something you have an inward man. De alguma forma, você tem um homem Now, interior. inward man, for sure, the life of that inward man is Holy Spirit. Por certo, a vida do homem interior é o Espírito Santo. Holy Spirit has his mind, O Espírito Santo tem a sua his mente, emotion, tem as suas emoções and also his will. e também a sua vontade. So, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, when Holy Spirit dwells in our spirit, quando o Espírito Santo habita no nosso espírito, then you discover então você our descobre, spirit, just like our body, nosso espírito é como o nosso corpo. it is an organ. É um órgão. You see that? Está vendo If isso? the Holy Spirit is not dwelling in our spirit, Se o Espírito Santo não habita no nosso espírito, it's empty. está vazio. But thank the Lord. Mas graças ao Senhor, Because His life is in our a spirit, sua vida está no nosso espírito, so we become inward man. então se torna então um homem interior. Do you see that? Está vendo isso? But outward man Mas o homem feel exterior the world percebe o mundo through the five senses. pelos 5 sentidos: By touching, o tato, by seeing, a visão, by hearing, a audição, now by smelling. o olfato. So from that, you know that we live in this world. E a partir desses 5 sentidos você sabe que vive nesse mundo. The same thing. A mesma Today coisa. there's inward man. Hoje existe um homem interior. And that body is our spirit. E aquele homem interior é o nosso espírito. So just like you exercise your body, E assim como você exercita o seu corpo, you have to exercise your spirit. tem que também exercitar o seu espírito. Because your spirit, just like a body, Porque o espírito é assim como um corpo. but somehow Mas de alguma forma it is an organ. é um órgão. Even it is an organ, Que é um órgão, but it can feel the presence of the Holy ele Spirit. pode sentir a presença do It will Espírito make the Santo. spiritual world very real to E you. vai fazer o mundo espiritual real para você. So you see, brothers Está and vendo isso, irmãos e sisters, irmãs? for that reason, Por essa razão, now you see, agora você vê, Holy Spirit dwell in our o spirit. Espírito Santo habita no nosso espírito When He anoint us, quando ele nos unge, when He touch us. quando ele nos toca. You sense it by touching. Você percebe pelo tato, Now, because that touching, por causa daquele tocar do now, Espírito. brothers, Agora, you are irmãos, different. você é diferente. You are changed. Você muda. So remember, Agora lembre-se, when Holy Spirit is moving in us, quando o Espírito Santo está se movendo em nós, it's just like today our life moving in our body. é como hoje em dia quando a nossa vida se move no Do you nosso see- corpo. do you Está see that? percebendo? So through the touching, Por meio do tato, through the seeing, por meio da visão, through the hearing, a audição, we know the world is real. nós sabemos que esse mundo material é The real. same thing, brothers. A mesma coisa, Now, irmãos. this time, especially in the evening, Agora, então, nessa conferência, especialmente às noites, now I will talk. I only talk about three eu senses. só mencionei 3 sentidos. First, Primeiro, because the anointing, porque a unção, that's touching. isso é o tato. Because it's the fragrance of Christ, Porque existe a fragrância de Cristo. that's smelling, Vamos falar do olfato. and more than that, E mais do que isso, and also whispering. e também dos sussurros do So Espírito tomorrow Santo. evening, Então, amanhã à noite, we will continue to go through the Word. continuaremos através da palavra. Holy Spirit not only touch O us, Espírito Santo não somente nos toca, when His presence is here, quando a sua presença está aqui, you feel the fragrance. você vai perceber aquela fragrância. And not only that, E não somente you isso, find that the Holy Spirit você vai descobrir que o Espírito always Santo make the will of God known to us. sempre vai fazer que a vontade de Deus seja revelada a He nós. speak to us. Ele fala conosco, But He never speak in louder mas voice. ele nunca fala com uma voz muito Never, alta. never. Nunca He grita. purposely De propósito, whispering to us. ele sussurra ao nosso ouvido. If you have a heart, Se você tem um if coração, you are not sick, se você you hear very well. não está enfermo, você vai ouvir muito Normally bem. your hearing is okay. Normalmente a sua audição está em Or have forma. a flu, Quando você está or have gripado, a sinus problem, quando você tem um problema de you sinusite, find that your hearing getting less and less. você descobre que você tem uma diminuição na And some audição. whispering you couldn't E hear se it alguém about it. sussurra, você não consegue ouvir. Remember, Agora lembre-se, irmãos e and irmãs, Holy Spirit only teach those o people Espírito Santo somente ensina aquelas who are pessoas healthy, que estão saudáveis, are very sensitive to the hearing, são muito sensíveis no sentido espiritual and we auditivo. call it whispers of the Holy Nós Spirit. chamamos os sussurros do Espírito Santo. So, by these three Então, senses por esses 3 sentidos, in our spirit, em nosso espírito, just like the 5 senses in our body, assim como os 5 sentidos do nosso corpo, we can go through the light with the Holy Spirit. nós podemos andar na luz, na vida do So, Espírito Santo. this is the Holy Spirit in the life of a child of God. Então, isso se refere ao Espírito Santo na vida de um filho de We Deus. have to live. Nós temos que viver. So, every day, Então, cada dia, we need to be touched. necessitamos ser tocados. We need to smell
fragrance. necessitamos perceber aquela We have to fragrância. know that His presence is always here. Temos que saber que a sua presença está sempre aqui. And more than E that, mais que isso, we always listen to the whispering. nós sempre escutamos o sussurrar do Espírito Santo. In chapter 2, No capítulo 2, you have the wind, tem o vento, the earthquake, o terremoto, noise like earthquake, aquele barulho and also fire. e também fogo. But remember, Mas lembre-se, only when you come to chapter 13, somente quando você chega ao capítulo 13 do livro and de then you Atos, discover você descobre Holy Spirit said to those teachers in Church of Antioch. que o Espírito Santo falou então àqueles mestres na igreja de Antioquia, But no longer the wind, não mais o vento, not a dramatic way, nada dramático, in a still, small voice. uma voz mansa e suave, So quiet, tão quieta, so silent. tão silenciosa, Unless you really want to be in His presence, a menos que você realmente queira estar na sua presença. then you can hear the whispering of the Holy Spirit. Somente então você poderá ouvir o sussurrar do Espírito By Santo. this way, E dessa forma we grow. nós crescemos. By this way, Dessa forma we have the whole Old Testament. nós temos Old Testament. o Antigo Now, Testamento. in Old Testament, you have Samson. No Antigo Testamento você tem o Sansão For you to know the power of the Holy Spirit, para conhecer o poder do Espírito Santo, but you don't know the will. mas não conhece a You don't know how vontade, to live. não sabe como viver. Thank the Lord. Pensa, In graças ao Old Senhor, Testament, no Antigo you Testamento find all the prophets. você encontra todos aqueles profetas. They learn how to listen to the whispering of the Lord. Eles aprenderam como escutar o sussurrar do They Senhor. write down everything E eles escreveram tudo according to that whispers. de acordo com aquele sussurrar. That's why we have the whole E Bible. é por isso que nós temos toda a Bíblia. That's why we know how to live. É por isso que nós sabemos como You viver. see, my brothers Estão and vendo, irmãos e sisters? irmãs? Power is important. Poder é importante. But remember, Mas the lembre-se, way, the life also o important. caminho e a vida também são So importantes. thank the Lord. Então, graças ao When Senhor, we are first were born again, quando somos nascidos de novo, we experience the first phase of the work of Holy Spirit. experimentamos a primeira fase da operação do Espírito Santo. When we grow, Quando nós crescemos, then you discover. então você We come descobre, to the new chapter. nós chegamos a um novo capítulo. Everything become E quiet. tudo se torna Not mais much quieto, excited. nada mais empolgante, But we grow mas in nós silence. crescemos no silêncio. We grow in Nós quietness. crescemos na quietude, We are touched. somos tocados And we hear the whispering. e ouvimos o sussurrar. We smell the fragrance. Percebemos com o olfato o aroma da fragrância. You don't see something great. Você não vê algo grandioso, You don't hear, not much, but you smell it. nada espetacular, You know the Lord mas is você sente o aroma. Every time when you come to Você the sabe, o meeting, Senhor está aqui. Toda vez que você vem ao you reunir, smell His presence. você percebe o aroma da sua So presença. may the Lord really speak to our heart. Posso, Senhor, de fato falar aos nossos So that's corações. the burden for the evening. Esse é o encargo, então, para as noites. Let me repeat again. Eu vou repetir mais uma The vez. theme for this conference O tema para essa conferência is the Holy Spirit in the life of a child of God. é o Espírito Santo na vida do Filho de Deus. Now, my part A minha parte is the whispers of the Holy Spirit. é o sussurrar do Espírito Santo. So tomorrow evening we will continue. Então, amanhã à noite prosseguiremos. Let's pray. Vamos orar. Amado Pai, somos gratos pelo Seu falar conosco essa noite. Nossa oração é que o Senhor realmente abra os nossos ouvidos. Possamos ouvir a voz do Espírito Santo. E tendo ouvido essa voz do Senhor, possamos obedecer e viver de modo agradável ao Senhor. Nós colocamos as demais noites e ministrações também durante o dia na sua mão, pedindo que o Senhor alcance seu propósito conosco durante esses dias de conferência. Nós oramos no nome do Senhor Jesus, Pai. Amen. Amém.